Por que os Estados Unidos querem uma guerra com a China? Está se tornando cada vez mais óbvio que os Estados Unidos estão pressionando por uma guerra contra a China. A razão, entretanto, pode surpreendê-lo, e a resposta para isso é o dólar americano. É devido ao domínio do dólar americano que os Estados Unidos se tornaram uma nação econômica tão poderosa e com uma enorme presença militar em todo o mundo. E neste vídeo vou explicar por que os Estados Unidos estão preparados para entrar em guerra por isso. Primeiro vamos falar um pouco da história do porquê o dólar americano subiu tanto em primeiro lugar. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos controlavam cerca de metade da capacidade produtiva mundial. No entanto, devastados pela guerra, os aliados dos Estados Unidos não foram capazes de pagar pelas exportações dos Estados Unidos. Para resolver este problema, os Estados Unidos criaram duas organizações, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essas duas organizações foram usadas para criar uma estrutura financeira global, que por sua vez deu aos Estados Unidos uma enorme quantidade de poder como credor mundial, sob o disfarce do multilateralismo. Isso por sua vez estabeleceu o dólar americano como moeda de reserva global. Nos anos seguintes, o déficit orçamentário dos Estados Unidos começou a crescer, principalmente como resultado dos gastos militares maciços que estava usando para reprimir países ao redor do mundo, que eram vistos como obstáculos à expansão do capital dos Estados Unidos nos mercados estrangeiros. Agora, devido a esses grandes déficits orçamentários, o ouro começou a fluir de volta para a Europa. Então, em 1971, os Estados Unidos romperam a ligação entre o ouro e o dólar americano. Naquela época, nenhum país estava disposto a pagar para ver o blefe dos Estados Unidos, já que a queda do dólar teria sido devastadora para as indústrias de exportação nos países excedentes. Também na mesma época, os Estados Unidos concordaram em apoiar militarmente a Arábia Saudita e outros países da OPEP, em troca do preço do petróleo ser em dólares americanos, estabelecendo ainda mais o dólar americano como a moeda dominante no mundo. Portanto, países como Japão, Alemanha e Reino Unido não tiveram outra opção a não ser reciclar seus dólares excedentes de volta aos Estados Unidos, comprando títulos do Tesouro, solidificando ainda mais o dólar americano como moeda de reserva mundial. A reciclagem do dólar permitiu que o Federal Reserve mantivesse as taxas de juros baixas, incentivando os investidores americanos a tomar mais empréstimos, que por sua vez emprestaram aos países em desenvolvimento que precisavam desesperadamente de capital, enquanto alavancavam sua posição de quase monopólio no crédito. A predominância do dólar americano significou que os Estados Unidos foram capazes, até agora, de manter o resto dos países em desenvolvimento subvigentes a eles, ao mesmo tempo que extraíam grande parte de seus recursos e davam pouca coisa em troca. Ok, então o que tudo isso tem a ver com a China e por que os Estados Unidos veem a China como uma ameaça? Bem, à medida que a China se desenvolveu e sua economia cresceu, sua capacidade de emprestar dinheiro aos países em desenvolvimento também cresceu. No entanto, os empréstimos da China a esses países em desenvolvimento geralmente vinham com melhores condições e não exigiam que esses países passassem por ajustes estruturais, como os empréstimos concedidos pelo Banco Mundial ou pelo FMI. Essa fonte alternativa de empréstimos abre caminho para que esses países se desenvolvam sem que tenham que ser subservientes aos Estados Unidos ou de se sentirem ameaçados por eles. Se os países em desenvolvimento forem capazes de construir um nível básico de autossuficiência e negociar livremente com outros países em suas próprias moedas, o domínio dos Estados Unidos desaparecerá, e esta é a razão pela qual a China é vista como uma ameaça existencial para os Estados Unidos. Não apenas por causa do crescimento militar, ou porque eles não operam uma democracia de estilo ocidental, e nem mesmo porque o Ocidente pensa que eles vão invadir Taiwan. É tudo porque a China é uma ameaça ao domínio do dólar americano e ao monopólio financeiro dos Estados Unidos. A campanha dos Estados Unidos para isolar a China está em andamento há muitos anos, já que sinais
mais claros da alternativa econômica liderada pela China surgiram há cerca de uma década. No entanto, eventos recentes aceleraram o cronograma para a perspectiva de guerra. Em primeiro lugar, em 2016, a China ultrapassou a economia dos Estados Unidos para se tornar a maior economia do mundo, quando o PIB é ajustado pelo poder de compra e muito provavelmente ultrapassará os Estados Unidos em termos de PIB bruto em algum momento na próxima década, ou possivelmente antes mesmo disso. Em segundo lugar, a China e a Rússia estão se aproximando a cada dia mais, algo que os Estados Unidos não esperavam e nem desejavam. Em terceiro lugar, as forças armadas da China estão alcançando rapidamente o status de par com os Estados Unidos. Considerando a enorme vantagem defensiva que a China teria em repelir um ataque dos Estados Unidos, forçando os Estados Unidos a estender suas forças navais por todo o Oceano Pacífico. Em quarto lugar está os BRICS, a SCO e a BRI, organizações e iniciativas voltadas para a industrialização e investimentos em infraestrutura. Estão ganhando força rapidamente entre os países em desenvolvimento, especialmente no que diz respeito aos Estados Unidos. A maior preocupação é a organização BRICS. Esta é uma aliança entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A população combinada desses países é de 3,2 bilhões de habitantes, o que representa 42% da população mundial, e o grupo corresponde por 30% do PIB mundial. Além disso, há muitos outros países fazendo fila para ingressar nos BRICS, incluindo a Argentina, Indonésia, México, Arábia Saudita, Irã, Egito, Nigéria, Sudão e muitos outros. Vários desses países já se inscreveram para ingressar na organização, mas o BRICS ainda não divulgou oficialmente a lista de candidatos ou os critérios de admissão. A aliança BRICS também criou o NDB, um novo banco de desenvolvimento lançado oficialmente em 2015, com sede em Xangai, na China, cujo objetivo é fornecer financiamento e recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento nos países da aliança dos BRICS e outras economias emergentes e países em desenvolvimento, oferecendo assim uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, que até recentemente eram a única opção viável. Cada um dos membros fundadores dos BRICS tem ações iguais e direitos iguais de voto no NDB, o que contrasta fortemente com o FMI e o Banco Mundial, que é frequentemente criticado por favorecer desproporcionalmente os países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, dando-lhes influência significativa sobre políticas e tomadas de decisão. Ter o dólar americano como moeda de reserva mundial deu aos Estados Unidos uma grande alavancagem sobre outros países. Os Estados Unidos não se esquivaram de armar o dólar e impuseram sanções em dólar ao Irã, Venezuela, Síria e outros. Os Estados Unidos também congelou ilegalmente as reservas estrangeiras soberanas da Rússia, mantidas em bancos americanos. Esta ação foi um passo longe demais dos Estados Unidos e não é apenas um flagrante de desrespeito às leis e normas internacionais, já que os ativos soberanos devem ser imunes à apreensão ou interferência de outros países, mas também prejudica a confiança e a estabilidade dos Estados Unidos e do dólar como moeda de reserva mundial. Este foi um alerta para muitos países que agora estão avaliando rapidamente suas participações em dólares e buscando alternativas ao dólar americano. Nos últimos anos, vimos o yuan chinês aumentar sua participação no comércio mundial, como parte de sua iniciativa Belt and Road, ou Rota da Seda. A China assinou acordos bilaterais de swap cambial com 22 países e estabeleceu acordos de compensação em RMB com 8 países. Entre 21 e 22 de janeiro, as liquidações em RMB chineses dobraram de volume, tornando-se agora a quarta maior, respondendo por 3,2% das liquidações mundiais. Embora isso ainda seja pequeno em comparação com o uso de liquidação em dólares americanos, a adoção do yuan para o comércio internacional está crescendo rapidamente. A China agora está fazendo consideravelmente mais comércio com a Rússia e uma grande parte desse comércio será liquidada em yuan chinês. A China também está em negociações com a Arábia Saudita com relação à quebra do monopólio do petrodólar e buscando precificar alguns de seus contratos de petróleo em RMB. Realmente não faz sentido agora que a China é a maior cliente de petróleo da Arábia Saudita que eles paguem por esse petróleo em dólares americanos. De qualquer forma, agora de volta aos BRICS, há fortes rumores de que os países do BRICS estão trabalhando na criação de uma nova moeda de reserva, baseada em uma cesta de suas próprias moedas, como forma de reduzir sua dependência do dólar americano. De acordo com Vladimir Putin, que anunciou o plano na 14ª cúpula dos BRICS em 2022, os países
países membros da aliança estão prontos para trabalhar com todos os parceiros juntos no desenvolvimento de uma nova moeda de reserva global. Ele ainda disse que os países membros do BRICS estão trabalhando na construção de uma infraestrutura financeira conjunta que permita a criação dessa moeda. Se os BRICS realmente lançar essa nova moeda e se os BRICS for expandido com os novos países que desejam aderir à aliança, então acredito que essa nova moeda será um sério desafio para o dólar americano, pois a recém-ampliada organização BRICS Plus representaria uma grande parcela do comércio mundial e dos recursos mundiais, e faria sentido que o comércio entre eles fosse conduzido nessa nova moeda, tornando o dólar americano redundante para o comércio internacional entre os membros do grupo. A China há muito tempo está ciente dos planos dos Estados Unidos de isolá-los, e como resultado o governo chinês está se separando da economia dos Estados Unidos há algum tempo. No entanto, isso se acelerou desde que as tarifas e sanções dos Estados Unidos começaram sobre o governo Trump, e como resultado as participações da China em títulos do Tesouro dos Estados Unidos têm diminuído a um ritmo mais rápido desde junho de 2021. A desdolarização em favor de outras moedas não aconteceu da noite para o dia. No entanto, os eventos agora estão em movimento e não podem ser interrompidos. Os Estados Unidos, armando o dólar, efetivamente deram um tiro no próprio pé, e tenho certeza de que muitos nos Estados Unidos podem ver o que está acontecendo com a economia do país. À medida que o dólar americano diminui como moeda de reserva no mundo, a economia dos Estados Unidos enfrentará muitas reviravoltas e turbulências. Os Estados Unidos têm atualmente mais de 31 trilhões de dólares em dívidas. Isso também significaria o fim dos quase 1 trilhão de dólares por ano para o orçamento militar, que mantém as mais de 800 bases militares dos Estados Unidos em todo o mundo, financiadas e das quais seu império depende. A consequência da perda do status de moeda de reserva do dólar americano é sem precedentes, e é exatamente por isso que os Estados Unidos estão usando todas as ferramentas em sua caixa para manter a China fraca, e essa é a única razão pela qual os Estados Unidos estão preparados para entrar em guerra com a China. Agora estamos vendo os Estados Unidos acusando a China de perturbar a chamada ordem internacional baseada em regras. O que falta é que essas regras exijam a exploração perpétua do mundo em desenvolvimento e a busca de lucros às custas do bem-estar humano. A janela de oportunidade para os Estados Unidos desaceleraram e a ascensão da China está fechando rapidamente, se é que já não está fechada. Mas isso significa que os Estados Unidos estão realmente se preparando para um confronto militar inevitável com a China? Bem, essa pergunta é um tema para um outro vídeo, então fique ligado. Espero que este vídeo tenha lhe dado um pouco mais de compreensão do porquê acredito que os Estados Unidos querem entrar em guerra com a China. Eu sinceramente gostaria de ouvir seus comentários sobre isso nos comentários abaixo, então deixe um comentário se desejar. Espero que você tenha gostado deste vídeo, dê um joinha se você gostou e considere se inscrever no canal.